Olá, está começando mais uma edição do Em Pauta e para nossa conversa de hoje eu recebo Isabela Araújo, que é mãe, enfermeira e especialista em enfermagem obstétrica, enfermagem do trabalho e consultoria em amamentação. Com 12 anos de atuação na área materno-infantil, Isabela é coordenadora da maternidade do Hospital Nossa Senhora das Graças, da Casa da Gestante e do posto de coleta de leite. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre um assunto muito importante, que é o Agosto Dourado, mês de incentivo e conscientização à amamentação. Isabela, seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui no Em Pauta. Obrigada, eu agradeço o convite. É muito importante, né, a gente sempre enfatizar a importância do aleitamento materno, ainda mais nesse mês que é dedicado à orientação e ao incentivo ao aleitamento materno. Com certeza. Eu queria que você começasse explicando um pouquinho sobre o que é o Agosto Dourado, né? Por que dessa cor dourada? Por que do mês de agosto? Como que surgiu, né, essa data? O Agosto Dourado, ele é um mês dedicado ao incentivo e à promoção ao aleitamento materno. A cor dourada, ela dá referência ao padrão ouro, que é o aleitamento materno para toda criança, né? Na relação tanto para o bebê quanto para a mãe. Então, o leite materno, ele é padrão ouro. Então, ficou denominado Agosto Dourado para dar essa referência mesmo ao padrão ouro. E o mês de agosto ter sido escolhido tem alguma referência ou não? Tem, é porque dia 1º de agosto é comemorado o Dia Internacional do Aleitamento Materno, da amamentação. Né? Então, se escolheu esse mês de agosto por referência a esse 1º de agosto que já era comemorado. Existe uma Semana Mundial de Aleitamento Materno que é comemorada do dia 1º ao dia 7 de agosto. Então, aproveitou esse mês para fazer todas essas comemorações. E quais os benefícios, né, da amamentação, e aí se eles existem, principalmente para a mãe, né? A gente ouve muito falar sobre o benefício da amamentação, do leite, para o bebê, mas para a mãe existem esses benefícios? Sim, existem. O principal, né, e o que a gente sempre cita primeiro, é a criação de vínculo da mãe com o bebê, né? E vindo a partir disso, uma mãe que amamenta, ela tem menos risco de ter depressão pós-parto. Uma mãe que amamenta na primeira hora de vida, ela tem menos chance de ter hemorragia pós-parto, acontece a involução uterina mais rápido. A mãe que amamenta, ela tem menos risco de desenvolver câncer de ovário, de mama. Então, são vários benefícios, né? A amamentação, ela pode ser usada como método contraceptivo, mas claro que tem que ser bem acompanhada uma mãe, né, que for usar o método, a amamentação como método contraceptivo, mas serve também, né, é um aliado contra isso, mas são inúmeros os benefícios. Eu iria te perguntar sobre isso, interessante você citar, porque a gente vê muito essa questão da amamentação como método contraceptivo, algumas pessoas às vezes colocando isso como mito. Existe uma evidência realmente então comprovada com relação a isso? Existe, mas para isso a mãe tem que estar em aleitamento materno exclusivo. E o bebê tem que ter uma frequência para as mamadas, não pode ser um bebê que vai ficar muito tempo sem mamar, não pode ser um bebê que esteja complementando com nada. Então, por isso, quando eu digo que tem que ser uma mãe que vai estar bem acompanhada. Vamos falar um pouquinho, né, sobre isso, então, aproveitando, mas quais os outros mitos, né, mais comuns que cercam o universo da amamentação? O primeiro é que o leite é fraco, né? E hoje a gente vê que o comércio, né, de fórmulas, de bicos, de mamadeiras, eles influenciam muito. E acaba que toda farmácia que a mãe chega tem lá uma propaganda falando daquela mamadeira que simula o bico do peito. A gente sabe que pode ser a melhor mamadeira que tiver, a mais moderna, nenhuma nunca vai se aproximar ao que é o bico do peito. E isso a mãe vai, a primeira dificuldade que ela tem, ela vê toda aquela propaganda, todo aquele incentivo de mamadeira, de fórmula, ela acaba oferecendo. Ou sempre tem alguém que chega e fala, ah, não, seu leite é fraco, seu bebê está mamando muito, seu bebê está chorando muito, o bebê só quer ficar no peito. E isso acaba desmotivando a mãe e levando ela a dar um complemento para o bebê. E não existe naquele leite... desespero, né? Às vezes isso. cai nessas... Cai nesse ponto. E não existe leite fraco. Né? O organismo da mulher ele é muito perfeito.
Então, o organismo da mãe, ele produz exatamente tudo aquilo que o bebê precisa. É tanta perfeição mesmo que se o bebê estiver doente, o organismo da mãe entende que ele precisa produzir um leite mais forte, com mais anticorpos, para aquela fase que o bebê está vivendo. Então, eu acho que hoje o que mais atrapalha a amamentação são as propagandas e as pessoas desinformadas que acabam desestimulando as mães. Para o bebê, os benefícios vão além, às vezes, dessa questão de imunidade, nutrientes, nessa relação mãe e filho também? Como que entram esses outros benefícios da amamentação para o bebê? Hoje já tem estudos que mostram, inclusive, que o bebê que amamenta na mãe, exclusivamente, né, e após os 6 meses continua mamando na mãe, ele tem um QI elevado em relação a crianças que não amamentam. Então, cada vez mais a gente vai vendo os benefícios. Coisa que a gente nem imagina. Coisa que a gente nem imagina. Né? Então, assim, além da questão de evitar a obesidade, diminuir o risco de doenças respiratórias, né, diabetes, todas essas questões, eu acho que isso hoje é um ponto que a gente tem que considerar muito, essa questão até intelectual, né, da criança que mama no peito. E aí, por quanto tempo que esse aleitamento materno ele é indicado? Não existe um tempo ideal, não. Você vai amamentar só até 2 anos, até 3 anos. Depende do que a mulher, né, ela está preparada para aquilo e mesmo até da demanda do bebê. Mas a orientação, a preconização é que o bebê mame exclusivamente na mãe até 6 meses e até ou mais de 2 anos. Né? Depois que entra com a introdução alimentar, vai entrar com outros alimentos, mas que continue mamando. E aí tem, às vezes, esse papel do aleitamento complementar, que às vezes a gente vê, isso é após a introdução alimentar, como que isso interfere, às vezes, no aleitamento materno, né, exclusivo? É essa questão que eu falei também do comércio, porque às vezes acontece muito de um bebê, às vezes a mãe quer amamentar, mas por algum motivo ela resolve fazer um complemento, né, com fórmula. E aí, o bebê, a forma que ele vai mamar na mamadeira ou a forma que um bebê chupa uma chupeta é totalmente diferente da maneira que ele vai sugar o seio da mãe. Então, aí acontece a confusão de bicos. Aí ele vai sugar numa mamadeira, o leite vai sair para ele muito mais fácil, ele vai ter que fazer muito menos esforço. Então, ele aprende a mamar naquela mamadeira, depois quando ele vai para o peito, ele começa a rejeitar. Aí ele já começa a ter mais dificuldade, já começa a ficar nervoso. E aí isso vai causando um desmame precoce. Você, né, com 12 anos de atuação nessa área, quais os efeitos que você vê, às vezes, que a campanha do Agosto Dourado tem surtido nessa questão do incentivo ao aleitamento? Hoje nós trabalhamos muito, né, além desse incentivo ao aleitamento materno, ao incentivo à doação de leite. Também, né? Porque às vezes é uma mãe que tem uma boa produção de leite e além dela amamentar o seu filho, ela pode ajudar os bebês que estão na UTI neonatal. Então, a gente tenta frisar muito isso, da importância do aleitamento materno e frisar também, inclusive, a questão econômica, né? Porque uma mãe que está amamentando o filho, né, em aleitamento materno exclusivo, não tem gastos, né? Hoje, o preço de uma fórmula, a gente sabe que é muito caro. A maioria das famílias hoje, nessa triste realidade, né, não tem condições. Então, a gente vê mulheres que às vezes não estão amamentando, mas querem complementar os filhos. Já teve caso de chegar para a gente beber com menos de 1 mês tomando leite de vaca. Causa complicações, volta, internações, às vezes necessidade até de internação em UTI. Então, a gente tenta incentivar ao máximo isso, visando além dos benefícios, né, para a questão da saúde, intelectual e tudo, mesmo essa questão financeira, questão de higiene, porque se um bebê está mamando só no peito, a mãe vai ter que ter a higiene pessoal, né? Se está numa mamadeira, essa mamadeira tem que ser bem esterilizada, né? E a água que está usando para poder fazer, se for uma fórmula, é uma água mineral ou uma água fervida? Esse leite, quando a mãe não tem condição de comprar a fórmula, esse leite que está sendo oferecido, ou seja, o leite que às vezes compra num vizinho que tem uma vaquinha lá e tira o leite, ou mesmo um leite de caixinha, que não é indicado. O organismo de um recém-nascido, ele está totalmente imaturo ali. À medida que ele vai mamando, o leite materno vai preparando,
né, o intestino. E aí já vem tão agressivo com o leite que não é o preparado para o organismo desse bebê. E aí a importância da informação, né? Informação. Nesse sentido, que a campanha também entra com esse propósito. Com esse propósito. Porque quanto mais informação, e eu falo que às vezes hoje as pessoas buscam muita informação, a internet está aí para tudo, né? Mas a gente sabe também que tem muita informação tendenciosa, né? Essas grandes marcas aí de fórmulas, de tudo, tentam desviar e chamar mais atenção para isso, que é mais fácil, né? Então a gente tenta sempre incentivar. No posto de coleta, nós temos os atendimentos não só para as mães que desejam doar leite, a mãe que tiver alguma dificuldade na amamentação, ela pode procurar o posto de coleta, que nós estamos lá para poder atender, ajudar, orientar. Às vezes é uma mãe que está passando por uma dificuldade que aquilo ali é temporário, mas se ela não tiver apoio, ela desiste da amamentação ali naquele momento. Porque eu falo que a amamentação, a gente olha assim, é tudo lindo, né? Na teoria e tudo, vai ver as reportagens, as manchetes que tem sobre aleitamento, muitas vezes mostram lá as mulheres todas arrumadas, maquiadas, e o puerpério não é isso. A mulher que acaba de ter um neném, ela tá ali fragilizada, às vezes ela chega no final do dia e lembra que não conseguiu nem pentear um cabelo. Né? Além de cuidar do bebê, tem a questão emocional, né? Toda uma estrutura. Às vezes tem muitos outros filhos em casa, mesmo se não tiver outros filhos, é uma mudança muito grande na vida. Então esse apoio, ele pode mudar totalmente o rumo da amamentação. E eu acho muito importante você falar sobre isso, porque uma frase que cerca, né, o Agosto Dourado é: apoie em todas as situações. Qual o papel, né, então, e aí deixa sua mensagem às vezes para quem é rede de apoio, né, nesse momento. Qual o impacto que esse apoio tem na vida da mãe, futuramente na vida do bebê, para esse ciclo, né, realmente que é tão importante e tão determinante, né, nessa fase da vida. E eu falo muito que a rede de apoio, ela precisa estar orientada, porque às vezes chegam umas pessoas para ser rede de apoio e a gente percebe muito isso no posto de coleta, que às vezes chega uma mãe lá e fala assim: ai, mas eu já estou desesperada porque minha mãe, minha tia falam comigo que meu leite está fraco, que eu não vou conseguir, que eu preciso da fórmula. Então, a informação é a base de tudo, porque se a rede de pode existir uma rede de apoio, mas se essa rede de apoio também não está bem informada, não está esclarecida sobre a importância do aleitamento materno, né, de dar o suporte necessário que aquela mãe precisa, às vezes atrapalha mais do que não ter uma rede de apoio, sabe? Então é muito importante mesmo essa questão da informação, de divulgar, de conhecer, de saber mesmo todos os benefícios. Mais para frente na entrevista a gente vai voltar nesse assunto. Nós falamos um pouquinho aqui sobre o que é o Agosto Dourado, o propósito da campanha, desafios que às vezes cercam todo esse universo da amamentação. E logo após o intervalo nós vamos falar sobre o posto de coleta de leite humano que tem aqui em Sete Lagoas. Qual que é a realidade, o que é esse posto, caso você ainda não conheça. É já, logo após o intervalo. Estamos de volta com o Em Pauta de hoje. Eu converso com Isabela Araújo, que é enfermeira e especialista em enfermagem obstétrica, enfermagem do trabalho e consultoria de amamentação. Nós conversamos sobre o Agosto Dourado. Isabela, que é coordenadora do posto de coleta de leite humano aqui de Sete Lagoas. Isabela, o que é, né, esse posto de coleta? O nosso posto de coleta, nós temos como referência o Banco de Leite do Odete Valadares, em Belo Horizonte, e nós realizamos aqui a captação do leite e enviamos todo o leite coletado aqui no nosso posto para ser feita a pasteurização em Belo Horizonte, no Odete Valadares. Existe essa parceria do Nossa Senhora das Graças com o Odete Valadares já há algum tempo, e aí o leite que nós enviamos para eles ficam com 50% do leite e 50% retorna para a gente para ser distribuído para os bebês da UTI neonatal. É um contrato e essa parte que eles ficam com 50% seria o pagamento pela pasteurização que eles realizam lá para a gente. Entendi. E qual que é a função, a importância realmente, né, desse posto de coleta e da doação, né, em si? O posto de coleta é muito importante, né? Os hospitais que conseguem ter tanto o posto de coleta ou o banco de leite para poder oferecer o leite para os bebês prematuros da UTI neonatal.
Porque muitos bebês que estão na UTI, às vezes as mães não têm condições para amamentar, ou não tem uma produção suficiente para oferecer o leite em todos os horários para o bebê. Então, esse leite que vem dos bancos de leite, dos postos de coleta, são muito importantes para a recuperação desses bebês prematuros e baixo peso que estão nas UTIs. E aí, como que é feito esse processo, né, de doação, coleta, distribuição, como que é? Nós fazemos uma busca ativa, né, na maternidade, na pediatria, mesmo em mães que estão na UTI neonatal, para ver quais são as mães que são possíveis doadoras. Ah, não é todas as mulheres, né, que amamentam que podem doar? Não. Para a mulher ser doadora, ela precisa estar em boas condições de saúde. Uhum. Tem alguns medicamentos que contraindicam a doação de leite, alguns que não contraindicam a amamentação, mas para doação contraindicam, mas isso a gente avalia cada caso individual, uhum. Né? A mulher precisa ter exame recente dos últimos 6 meses negativo para HIV, sífilis, hepatite B. Já vai passar a ser obrigatório também o exame do HTLV e também precisa ter um hemograma. A mãe, ela não pode fumar mais do que 10 cigarros por dia e nem ter feito tatuagem ou colocação de piercing no último ano. E o hospital, ele promove esse apoio às mulheres, né, às mães que não conseguem amamentar? Tem esse serviço? Tem. O posto de coleta, nós oferecemos o atendimento para as mães que têm dificuldade na amamentação. E como que a equipe, né, do banco de leite, né, do posto de coleta, atua realmente nessa orientação, né, dentro e fora do hospital também, eu imagino? Até um tempo atrás, a gente não estava conseguindo fazer uma busca ativa em todas as pacientes internadas. Mas desde a semana passada, nós já estamos com uma equipe para poder passar em todos os quartos da maternidade, entregando cartilha, informando sobre o posto de coleta. Essa cartilha fala dos cuidados da amamentação, a importância da amamentação, como realizar a coleta. E quando a gente capta uma paciente que ela tem interesse em ser doadora e ela enquadra no perfil, uhum. Né, a gente realiza uma outra abordagem também, tem uma lista com todas as orientações que a gente passa para essa paciente, ensina para ela como que vai ser realizada essa coleta em casa, o armazenamento, como que ela vai congelar, né, esse leite em casa. Nós disponibilizamos os frascos estéreis para ela levar, porque não pode ser qualquer frasco, uhum. Tem que ter uma higiene adequada, então nós já entregamos até frasco estéreo mesmo, touca, máscara, tudo para ser usado no momento da coleta. O hospital, então, ele entra também com esse incentivo, né? Não só a amamentação, mas também a doação. A doação de leite. E há alguma meta específica, né, do hospital? Como que foram, assim, nos últimos anos, realmente, esses índices, né, de doação? Como que é a realidade hoje em dia nesse sentido aqui? Nós não temos um volume determinado para falar, essa é a nossa meta. Uhum. Nós queremos, a cada mês, atingir uma meta, superar a meta do mês anterior, uhum. Né? Os números, graças a Deus, têm sido expressivos. Em 2023, foi coletado ao longo do ano 29 litros 965, uhum. No ano todo. Em 2024, ao longo do ano, foram mais de 119 litros de leite. Uhum. Teve um mês, o ano passado, se não me engano, foi julho. Foi um mês que nós conseguimos mais de 40 litros em um mês. E para quem está nos acompanhando, né, entender, você sabe me falar assim, quanto que um bebê mama em média assim, por dia? Pra gente ter esse comparativo. Depende muito. Por quê? Tem bebê que está na UTI neonatal, porque esse leite do posto de coleta, ele não é oferecido para todos os bebês. Não é, por exemplo, uma mãe está com dificuldade ali para amamentar e esse leite é oferecido para ele. O leite que vem dos bancos de leite, eles são específicos para bebês prematuros, extremos e bebês baixo peso que estão dentro da UTI. Uhum. Então, tem bebê que, às vezes, por horário, ele toma 5 ml. Tem um que toma 12 ml a cada 3 horas. Uhum. Entendeu? Então, um volume desse
consegue suprir muito bem a necessidade dos bebês que estão na UTI sem precisar complementar com fórmula. É justamente por isso que eu te perguntei, para a gente ter esse comparativo, né? Isso. De que bom que os números são tão grandes assim, né? Diante da demanda, né? Às vezes que os bebês têm ali. E você acredita que o Agosto Dourado, né? Tem entrado também nesse mérito, né? Desses números estarem crescendo, nesse incentivo também à doação? Tem, porque cada campanha que é feita consegue abranger um número maior de pessoas, né? Então, com certeza, toda campanha ajuda muito. E, por exemplo, esse mês, até o final de julho, nós já tínhamos coletado esse ano mais de 175 litros de leite. Esse ano? Esse ano, é. Mas, assim, é um número, né? É um número expressivo, mas a gente ressalta que a doação, ela é importante não parar. Por quê? Tem uma fase que a gente consegue um volume maior, em outras cai muito, e os bancos de leite estão com um número muito baixo de doadores. Então, às vezes, a gente manda lá para o Odete e, além deles retornarem para a gente os 50%, eles abastecem outros postos de coleta também, que às vezes o pessoal não está conseguindo captar o que a gente consegue captar aqui, sabe? Então, os estoques estão muito baixos. E esse leite, ele tem validade, digamos assim, ou não? Tem. Quando a mãe, ela faz a coleta em casa, né, junto com todas as orientações que a gente entrega para ela, uma das primeiras orientações é que esse leite precisa retornar para a gente no posto de coleta até o 9º dia de coleta. E ele tem que chegar congelado, totalmente congelado, em uma bolsinha ou caixa térmica com gelo, porque se o leite começa a descongelar, a gente perde todo. Porque dá acidez no leite, e aí quando for fazer os testes, a gente não pode correr o risco, né, de passar nada. Nenhum leite que não esteja devidamente qualificado para ser oferecido aos bebês. Então, se chegar algum leite que ele está um pouquinho descongelado, a gente já tem que desprezar. Então, por isso que a gente reforça muito com as doadoras a importância da higiene, de usar a touca, usar a máscara, né? Se usa uma bombinha para coletar em casa, como que vai fazer a desinfecção dessa bombinha, né? Como que vai colocar ela para secar, como que vai armazenar esse leite em casa, numa geladeira, usa o mesmo congelador, né, para as coisas de casa, mas deixar sempre um cantinho separado para não pegar cheiro, não encostar em nada de comida. E aí, reforçando, né, o que você falou, esse leite ele passa por um processo até ser distribuído, né? Isso. Assim. Ele vai pro banco de leite do Odete, passa por vários testes e ele só volta para a gente depois que está pasteurizado e liberado totalmente, né, um leite apto a ser distribuído para os bebês. E para as pessoas, né, que não conheciam e às vezes têm agora a possibilidade, né, estão recebendo essa informação de doar, como fazer? Quem quiser ser nossa doadora, pode procurar o posto de coleta de leite. Nós estamos no 2º andar do Hospital Nossa Senhora das Graças, próximo à pediatria. Ou se quiser ligar para ter mais informações, o nosso telefone é o 2107-6091. Isabela, eu queria te agradecer muito pela presença, por todas as informações e gostaria que a gente finalizasse com você deixando uma mensagem realmente sobre a importância, né, desse incentivo realmente à amamentação, porque eu acho que é aí que começa, né? É pelo incentivo, é pela vontade da mãe. Claro que os desafios existem, são inúmeros, eu imagino, né, em todo esse processo, mas que você deixasse uma mensagem realmente nesse sentido para quem está nos acompanhando agora. Se você é mãe, está amamentando, ou você que às vezes conhece uma pessoa que esteja amamentando, né, é muito importante essa divulgação, né, e todas as mulheres que estão amamentando podem procurar o posto de coleta, mesmo se tiver alguma dificuldade na amamentação, mesmo que no momento não possa amamentar, mas nós estamos lá de portas abertas para poder orientar, incentivar e ajudar no que precisar em relação ao aleitamento materno. Mas se você está amamentando, está em boas condições de saúde, considere-se ser uma doadora. Cada gota conta, né? Então, às vezes, você está com uma produção boa, amamentando seu filho, e tem uma produção que, além de amamentar o seu filho, você pode ajudar a salvar vidas dos bebês que estão na nossa UTI e de outros lugares também. Obrigada, Isabela. E assim nós encerramos essa conversa
tão necessária sobre o agosto dourado e incentivo à amamentação. Que essa entrevista inspire mais apoio, informação e acolhimento nessa fase tão importante e determinante da vida. Muito obrigada pela sua audiência. Até o nosso próximo programa.